Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai iniciar o primeiro assunto de geografia do segundo bimestre do segundo ano. É esse aí que está na tela, a influências tecnológicas na atual divisão do trabalho. Então, vamos estudar um pouquinho sobre como as novas tecnologias elas estão interferindo e modificando as atividades ah, das pessoas, tá certo? Muito bem. Então, primeiro vamos conceituar o que é trabalho, né? Divisão do trabalho. Então, olha só o que diz aqui esse conceito. Basicamente, entende-se por divisão do trabalho a repartição diferenciada de tarefas entre os membros de uma comunidade. Então, vão ter pessoas que vão atuar no setor primário da economia, que vai envolver atividades como agricultura, pecuária, extrativismo. Vão ter pessoas que atuam no setor secundário da economia, como atividades industriais, e pessoas que vão atuar no setor terciário da economia, né, com atividades comerciais, atividades em que as pessoas atuam de forma autônoma, certo? Então, o trabalho ele é dividido nessas três partes aí. E, obviamente, você tem aquelas pessoas que trabalham para os outros, né, os trabalhadores, e as pessoas que empregam outras pessoas, né, os empreendedores. Muito bem, então avançando aqui, vamos para as principais formas de divisão do trabalho. Então, aqui nesse esqueminha está dizendo que existem três formas de trabalho, né, ao longo da história, que é a divisão biológica, a divisão social do trabalho e a divisão territorial. Vamos lá para a divisão biológica do trabalho. Olha o que diz aí. Essa foi a primeira forma de divisão do trabalho, em que consideravam-se as características biológicas do ser humano, levando em conta aptidões físicas por sexo e por idade. Então, ao longo da história, algumas atividades do trabalho eram apenas realizadas por homens, né? Outras apenas por mulheres e algumas por idade, né? Pessoas mais velhas poderiam atuar em algum tipo, pessoas mais novas em outro, né? Então, essa é a divisão biológica do trabalho, certo? Baseado nas aptidões físicas por sexo e por idade. A divisão biológica do trabalho, como eu falei, né, tinha a ver muito com a questão do tipo da pessoa. Então, por exemplo, nos povos antigos, né, nos primórdios, a gente vai ter a atividade da caça, por exemplo, mais associado aos homens, né, que exigia mais esforço, né, enquanto a atividade de cuidar e educar os filhos cabia mais para as mulheres, né, que tinham características mais apropriadas para isso, certo? Então, olha as ilustrações aí, né? Um homem tentando caçar um animal, enquanto cá na mulher, ou cá embaixo as mulheres, né, elas cuidavam mais da aldeia, né? A coleta de frutas e produção de artesanato também entravam aí nessa característica das atividades femininas, né? Também há a divisão territorial do trabalho, né? Então, essa divisão leva em consideração a existência da diversidade de recursos naturais em todo o globo terrestre, divergindo de um lugar para o outro. Então, tem atividades que vão ser predominantes em lugares mais quentes, outras atividades já vão ocorrer mais em lugares mais frios, dependendo das características geográficas, certo? Então, para satisfazer as necessidades, os povos passaram a negociar entre si produções excedentes. Dessa maneira, para desenvolver o comércio, foi estabelecida a divisão regional do trabalho. Os grupos produziam, então, o bem que no seu território fosse fácil de produzir. Então, se aqui no Brasil era fácil de produzir cana-de-açúcar, a gente trocava com a maçã, que era mais fácil de produzir lá na França, por exemplo, né? E à medida do tempo, o trabalho ele foi se tornando internacional, né? A troca de produtos, como a gente já viu antes. Muito bem. No entanto, existiram civilizações que se encaminharam para a guerra, visando obter a posse ou controle sobre os bens produzidos por alguns grupos. Então, as guerras elas vão ter origem, né, muitas vezes na questão territorial. Então, eu quero ter um território onde dê para plantar tanto cana de açúcar quanto maçã. Então, eu vou tomar o território de quem consegue plantar cana de açúcar para eu poder produzir cana de açúcar também, certo? Então, de forma ilustrativa, né, as guerras elas muitas vezes têm essas motivações, né, territoriais para tentar um país só produzir várias coisas. A divisão social do trabalho, né, ela vai dar origem à divisão de classes, né, ah, então a gente vai ter aí ao longo do tempo, né, tem um sistema
econômico que vigora, né, as pessoas atuando em atividades diferentes e, obviamente, essas atividades elas vão remunerar diferente, né? E como eu falei, existem as pessoas que trabalham para os outros e existem as pessoas que empregam os outros, né? Chamados donos do meio de produção. Por exemplo, o dono de uma indústria, ele emprega pessoas e todo o lucro que vem para essa indústria, esse dono dessa indústria, ele tem uma parte que é o lucro dele e tem outra parte que ele vai pagar os salários. Então, obviamente que o salário dos trabalhadores vai ser um salário menor do que o salário dele, que iniciou a indústria, né? Então, isso começa a gerar uma divisão aí bem clara no trabalho, em que algumas profissões, né, remuneram melhor do que a outra, tá certo? Além disso, ao longo do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, alguns tipos de trabalhos eles foram deixando de existir e passaram a existir outros, né? A tecnologia ela vai chegar sempre trazendo novidades, né, inclusive no mundo do trabalho. Então, por exemplo, quando passou a existir a robótica, né, a automação dos processos foi substituindo muitos empregos de seres humanos que atuavam, por exemplo, na montagem de veículos, né. Só que muitas vezes muitos erros aconteciam, algumas imperfeições, né, ficavam visíveis e aí as máquinas começaram a fazer um trabalho muito mais preciso, perfeito, com poucas falhas, e isso começou a eliminar alguns postos de emprego, certo? Enquanto isso, outros postos foram surgindo, certo? Outros tipos de profissões foram surgindo. Então, temos aqui uma teoria do Karl Marx, né, falando sobre o trabalho, ele teoriza sobre a divisão do trabalho, e ele fala que no contexto urbano, né, onde existiam muitas indústrias, né, a tendência é que cada vez mais houvesse uma distinção aí entre os donos do meio de produção e os trabalhadores, né? Ah, então, olha só, compreendendo a divisão internacional do trabalho. Então, em nível mundial, a divisão do trabalho pode ser entendida como uma correlação de forças entre as diferentes nações, que inicialmente engrandou uma geografia internacional de produção, a absorção de riquezas, que vem gerando uma geografia internacional de criação e destruição de postos de trabalho. Então, interpretando esse trecho aqui, fala-se que alguns países do mundo eles deram início, né, ao processo de industrialização de forma mais antiga, né, lá no início, e aí hoje já possuem um parque industrial mais moderno, né, são os países que lideram as atividades econômicas high-tech, né, os tipos de tecnologia de ponta, como um celular, um veículo, enquanto outros países eles tiveram sua industrialização tardia e isso vai acabar gerando um problema aí, em termos de, desenvolvimento de alta tecnologia própria, né. Então, alguns países hoje, como, o Brasil, ele depende muito da tecnologia de outros países para poder, né, a sua população poder ter acesso a produtos como um aparelho de celular, né. Então, poucas indústrias nacionais aqui do Brasil produzem, tecnologia de ponta, né, isso devido ao atraso que o Brasil teve para poder iniciar as atividades industriais aqui e também, em determinado momento, o Brasil, né, as lideranças brasileiras optaram em investir mais em atividades como agricultura, pecuária, extrativismo mineral e deixou de lado o investimento em indústria, o que atrasou muito o Brasil e tornou o Brasil, assim como outros países, são muito dependentes desses outros países que desenvolvem tecnologia high-tech, né, como, por exemplo, o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, certo? Muito bem. Então esse mapa aqui ele ilustra mais ou menos a divisão internacional do trabalho, né? Você observa que tem uma linha vermelha que corta o mapa mundi aí em norte e sul. Então a gente considera os países ao sul dessa linha, os países menos desenvolvidos, com algumas exceções, como o caso da Austrália, como vocês podem ver aqui no canto sudeste, né? E vamos ter no norte a maioria desses países fazendo parte do que a gente chama de países ricos, né? Países que possuem uma indústria de alta tecnologia, certo? Muito bem. Então, obviamente, né, que essa divisão internacional do trabalho, ela vai existir e vai gerar uma caracterização, né, do sistema capitalista, né, em que, por mais que todas as pessoas possam, em algum momento, iniciar uma atividade empreendedora, assim, do início, hã, obviamente que a maioria das pessoas elas vão trabalhar para as outras, né, elas não vão ter condições de juntar dinheiro para poder iniciar um negócio próprio e tal,
ou muitas vezes essas pessoas elas não vão ter esse interesse, né? Porque é uma atividade que dá muito trabalho, então elas muitas vezes se submetem a trabalhar para outras pessoas, e isso acaba gerando um maior número de trabalhadores no setor terciário, né? E menos pessoas trabalhando nos setores empreendedoristas, né? Muito bem, então aqui diz o seguinte: a DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho, expressa consequentemente as diferentes fases da evolução do capitalismo, que se iniciou pelas relações entre metrópoles e colônias, até as relações atuais entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, certo? Então hoje, o que a gente chama de países subdesenvolvidos são países, como eu já expliquei, que tiveram seu processo de inserção no processo industrial, né, muito tempo depois, né? Países como a Inglaterra, onde foi o berço da Revolução Industrial, hoje é um país desenvolvido, e o Brasil, que só começou praticamente a investir forte em indústria no século XX, né, praticamente mais de 100 anos depois, uh, tem hoje uma indústria que está ainda engateando, digamos assim, né, e obviamente temos um país subdesenvolvido aqui, apesar de termos um potencial muito grande para crescermos ainda, né. Muito bem. Então, a Divisão Internacional do Trabalho, né, ela vai levar em consideração as diferentes fases do capitalismo, tá? Então, a primeira fase do capitalismo data aí do século XVI até o século XVIII, né? Período das navegações até o início da primeira Revolução Industrial, é aquele capitalismo em que você vai suceder o feudalismo, em que o comércio internacional ele vai ser ampliado devido às grandes navegações, certo? Então, todo mundo está ali em busca de novos produtos, né, mais riquezas. Então, a corrida pelo ouro, né, pelos metais preciosos é algo que interessa muito, principalmente países como Espanha, Portugal, Inglaterra, França, né? Então aí é caracterizado o capitalismo comercial, o período das colonizações, né? E aí nós vamos ter, né, essa divisão internacional do trabalho caracterizada pelos países que conseguem explorar suas colônias, né? Aqui no caso do Brasil, Portugal explorou cana-de-açúcar, explorou o pau-brasil, explorou o ouro, explorou a borracha, o café, né? Tudo isso gerou receitas para Portugal, né? Que se desenvolveu muito nesse período, tá? Já o Brasil era um país que hã, ainda não era um país, na verdade, né, era uma colônia portuguesa, e devido ao tipo de exploração que foi feita aqui, né, não se tinha um interesse tão grande de desenvolver o Brasil, né. O Brasil ele, na verdade, acabou se tornando independente de Portugal quase 400 anos depois, né, que Portugal chegou aqui, e mesmo depois que o Brasil se tornou um país independente, continuou dependendo muito, né, de atividades econômicas, do setor primário, né. Então investiu pouco em atividades industriais, que justifica, em parte, o não desenvolvimento pleno do Brasil atualmente, né. Nós vamos ter a segunda fase do capitalismo industrial, datada aí de 1760 a 1945, né, onde nós vamos ter o surgimento da indústria, né, a chamada Revolução Industrial, a primeira revolução, vai surgir na Inglaterra e vai se espalhar pela Europa, pelos Estados Unidos, né, parte da Ásia, e todos os países que iniciam essa atividade industrial, né, eles começam a se desenvolver rapidamente, né, enquanto os países que não se inseriram nesse contexto, né, por diversas razões, acabaram ficando para trás, né. É só a gente parar para pensar, o que que vale mais, uma amêndoa de cacau, né, retirada do fruto, ou uma tablete de chocolate, né? É um produto in natura, que você explora na agricultura, e o outro é o produto fruto da industrialização. Obviamente que o produto industrializado ele vai ter um valor agregado maior, e quem vende esse produto industrializado vai lucrar mais do que quem vende o produto natural, certo? Então, nós vamos ter aí novas modificações no cenário do trabalho mundial, com o surgimento das indústrias, né? Então, na Inglaterra, o que aconteceu, né? O mundo começa a ficar dividido entre os países que se especializaram em fornecer matérias-primas, como é o caso do Brasil, e os países que transformavam essas matérias-primas e forneciam produtos industrializados. Então, hoje, se a gente parar para pensar, os países que se industrializaram inicialmente são os mais ricos, e os países que se industrializaram tardiamente, como é o Brasil, são os países subdesenvolvidos. E ainda existem países que ainda estão engateando na industrialização,
né? Países que não estão nem na categoria de subdesenvolvidos, são países pobres mesmo, que não possuem nenhum parque industrial ou pouquíssimo parque industrial em seu território, né? Como boa parte dos países do continente africano, por exemplo, né? Muito bem, vamos avançar aqui para o vídeo não ficar muito longo. A Divisão Internacional do Trabalho ela vai chegar na sua terceira fase, né, chamada capitalismo financeiro, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, onde muita tecnologia foi desenvolvida para os fins bélicos, né, e acaba gerando aí um novo sistema, né. Observe que o sistema financeiro ele vai caracterizar bastante agora o capitalismo, em que vai levar os países subdesenvolvidos a serem financiados pelos países detentores do capital. Fato que fez com que muitas empresas passassem a instalar filiais em diferentes nações do nosso planeta. Então, olha só, países que se industrializaram inicialmente, obviamente ficaram mais ricos, né, um tempo mais rápido, e começaram a emprestar dinheiro, né, criando organizações como o FMI, o Banco Mundial, né, para poder os países mais pobres e emergentes se desenvolverem também. Só que lembre-se, toda vez que você empresta o dinheiro para alguém, você sempre cobra com juros. Então, obviamente que é, é bom para os países subdesenvolvidos que haja, né, essa evolução aí do sistema capitalista, mas ao mesmo tempo isso mantém uma diferença grande entre esses países, né? Muito bem, avançando, então, nesse período, muitas empresas de países industrializados tornaram-se grandes conglomerados e se expandiram cada vez mais pelo mundo, carregando-se de globalizar não apenas sua produção, mas também o consumo, né? Temos o exemplo da Coca-Cola, que é uma empresa muito conhecida, ela é dos Estados, tem sede em Atlanta, nos Estados Unidos, mas ela está espalhada em todos os países do mundo praticamente, né? Pois bem, pessoal, então essa foi a primeira parte, tá certo? Vamos dar uma pausa aqui e a gente retoma depois, tá bom? Muito bem, dando sequência então aqui, vamos para alguns exemplos de países emergentes, né? Países que têm algum grau de industrialização, mas não estão desenvolvendo tecnologia high-tech, né? De ponta, como a gente conhece. Então temos aí o México, na América do Norte, a Argentina, aqui na América do Sul, e a Índia, na Ásia, né? Esses países, na verdade, eles serviram muito de base para que empresas multinacionais fossem sendo instaladas como filiais para poder gerar produtos, né, um custo mais baixo. Lembre-se, se eu tenho uma empresa como a Coca-Cola, né, em que o salário nos Estados Unidos custa $1.000, né, eu tenho que pagar $1.000 para cada funcionário todo fim de mês. Agora, se eu abrir, por exemplo, na Índia, né, em que o salário mínimo lá, correspondendo a dólar, é bem menos do que $1.000, né, digamos que seja hipoteticamente a metade. Então é muito mais barato eu produzir meu produto lá na Índia do que produzir nos Estados Unidos. Então eu vou lá, abro uma filial na Índia e produzo o meu produto lá, certo? Então é isso que caracterizou bastante essa fase do capitalismo financeiro. Muito bem. Então, duas divisões internacionais do trabalho passaram a conviver na economia mundial e permanecem até hoje. Então, que é a DIT clássica e DIT da nova ordem mundial. Tá? A DIT clássica é caracterizada pelas relações entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos não industrializados. Já a nova distribuição internacional, a divisão internacional do trabalho é expressada pelo relacionamento entre os países já desenvolvidos e subdesenvolvidos industrializados. Né? Essa nova divisão internacional do trabalho é muito mais complexa, envolvendo um fluxo de mercadorias e de capitais de ambos os lados. Então, por exemplo, o Brasil ele é um país que tem uma certa industrialização, mas ele vive muito mais da exploração da agricultura, da pecuária e do extrativismo, que é a matéria-prima para o que esses países industrializados precisam para fazer um determinado tipo de produtos. Por exemplo, na região norte do Brasil, temos aqui a exploração do minério de ferro, que é comprado pela China, que desenvolve outros produtos, né, que precisa do ferro como matéria-prima. Então, obviamente que muitas vezes a gente compra produtos que vêm já industrializados com o ferro brasileiro, né, que foi comprado para essa finalidade. Muito bem, então alguns esquemas aqui para tentar ilustrar mais ou menos
o que a gente falou, certo? Então, a primeira fase do capitalismo, né, chamada de capitalismo comercial, né? Observe aí que foi no período do colonialismo, né? A segunda fase, capitalismo industrial, né? E financeiro, que vai surgir aí com o surgimento da indústria, tá? E vai manter mais ou menos essa lógica de países primários comprando matérias-primas e alimentos, né, de países que eram antigas colônias, né, e que viviam sendo exploradas. E, de certa forma, esses produtos industrializados eles passam a ser eh, priorizados, né, sendo, na verdade, fabricados nos países mais ricos e vendidos nos países em desenvolvimento. Tá? E aqui nós vamos ter a expansão do capitalista ah, no capitalismo financeiro, após a Segunda Guerra Mundial, né, em que a divisão internacional clássica ela vai conviver agora com a nova divisão internacional do trabalho, né, em que países desenvolvidos e países subdesenvolvidos industrializados eles vão passar a comercializar entre si, né, mas obviamente que países desenvolvidos vendendo, exportando produtos de alta tecnologia, certo? Isso é caracterizado pelo fenômeno da globalização, né? Em que a comunicação e o comércio ele vai se tornar mais do que nunca, né? Devido principalmente ao avanço da tecnologia e o surgimento de ferramentas como a internet, certo? Em que vai permitir aí transações bancárias, né? Ações na bolsa de valores, etc. e tal, tá? Então, a atual divisão do mercado e suas variáveis. Observem aí. No atual momento da história da humanidade, duas variáveis têm marcado o curso da terceira divisão internacional do trabalho. Uma é a globalização, que é esse fenômeno, né, que está relacionado ao mundo financeiro, o mundo político, o mundo cultural, né, em que hoje há uma grande troca, né, de informações, né, de todos os tipos entre os países, principalmente os países membros da OMC, né, que está totalmente associado à revolução técnico-científica, que, digamos assim, é a quarta revolução industrial, né, na qual nós vamos ter aí o surgimento da informática, o surgimento da internet, o surgimento desses meios de comunicação totalmente novos, né, e novas profissões vão surgir nesse momento como por exemplo os youtubers, né? Que era uma profissão que não existia, né, 10, 20 anos atrás. E hoje em dia é a coisa mais comum do mundo e eles só podem trabalhar dessa forma por causa da existência, né, dessas ferramentas como a internet, né? Que também é algo novo, relativamente aí falando, tá? Muito bem. Então, no que se refere à globalização, o fato de ser um processo que conecta todo o planeta com livres vias para a circulação do capital tem fortes implicações na divisão do trabalho. Novas oportunidades de trabalho estão sendo geradas devido à ideia de aldeia global, com a relativa facilidade de investimentos, projetos e empreendimentos que estão sendo executados em diferentes partes do planeta, certo? Então, hoje em dia, é possível, devido a essas ferramentas que eu citei, né, ter uma integração muito grande. Então, por exemplo, tem pessoas que moram no Brasil, mas prestam serviço para uma empresa de outro país a partir do seu computador, né? Então, é algo novo que vai surgir, né? Novas profissões que vão surgir devido a essa tecnologia. Então, a revolução técnico-científica ela vai apontar múltiplas influências. Então, por exemplo, a gente vai ter a da ciência, né, voltado para a, o mundo do trabalho, né, as forças produtivas, né. Então, por exemplo, nós vamos ter hoje o coronavírus, né, um vírus que está causando um problema enorme na sociedade mundial e a ciência ela está se desdobrando, né, e inclusive trocando informações, né, em universidades de vários países para tentar achar uma solução para esse problema, né. Então, ah, a associação entre a revolução técnico-científica, né, a evolução das técnicas da ciência, com essa fase atual da globalização, faz com que o nosso mundo hoje ele tenha uma característica muito mais complexa, né, e com muito mais possibilidades, inclusive fazendo com que surjam novas profissões e também
causando o encerramento de outras profissões, certo? Então, no mundo do trabalho, essa evolução tecnológica causa esse tipo de situação, certo? Então, olha aqui a ilustração, né? Algumas profissões que existiam, como é o caso da ilustração da direita aqui, né, o datilógrafo, né? E enquanto outras profissões que vão surgindo, né? Profissões que envolvem aí um alto grau de tecnologia que vai dando espaço, né, essas mudanças. Então, as novas exigências profissionais por conta dos avanços tecnológicos ocorrem em todo o mundo e envolvem as principais empresas internacionais. Então, observe que o fenômeno da globalização vai permitir que ah, essas empresas multinacionais se instalem cada vez mais em outros lugares, vão exigir também cada vez mais uma mão de obra qualificada, né? Uma mão de obra que esteja atenta às inovações tecnológicas. Então, por exemplo, hoje em dia é essencial, né, todos sabermos sobre informática, sobre internet, sobre aplicativos, porque tudo isso hoje faz parte do mundo do trabalho. Então, a pessoa que não sabe abrir um e-mail, pessoa que não sabe abrir um WhatsApp, uma pessoa que não sabe, né, mexer com computador, com smartphone, é uma pessoa que muitas vezes vai perder espaço no mundo do trabalho, porque cada dia mais exige esse tipo de conhecimento, né? Olha essa videoaula aqui, né, que a gente está tendo. Então vocês estão tendo acesso a esse tipo de vídeo, porque vocês sabem usar a plataforma digital, né? Então é importante a gente destacar isso. Então a atual divisão internacional do trabalho continua provocando desigualdades, uma vez que os países emergentes ou em desenvolvimento, tais como México, Argentina e Brasil, adquirem tecnologias a preços altos e tardiamente em relação aos países que possuem empresas que desenvolvem tecnologias, né? Então, obviamente que o Brasil ele tem acesso a muita tecnologia, mas existe uma diferença aí no grau de tecnologia entre os países que produzem e os países que compram essa tecnologia, né? Então, obviamente que todo o produto que surge, né, por exemplo, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil, mas daqui a um ano, daqui a 2 anos, né, dependendo do tempo aí de importação, certo? Então, a ilustração está mostrando como um camarada que já está num nível high-tech na figura direita, está um pouco à frente de um camarada que aparentemente aqui é a Índia, talvez, né? O camarada também usa um celular, mas numa tecnologia em tempos diferentes, né? Então é importante destacar que o computador tornou-se uma ferramenta de trabalho para diferentes profissionais, sendo capaz de facilitar e agilizar vários serviços. Com isso, a informática vem ditando novos rumos ao século XXI, né? É o século que nós estamos. E mostra o quanto essa tecnologia pode contribuir com os avanços das pessoas. Então, ilustração aí, mais uma vez, né, da importância de conhecermos, né, essas novas tecnologias para que a gente não possa ficar para trás. Então, os avanços do meio de comunicação trouxeram a possibilidade de realização de atividades sem deslocamento físico, além de permitir um maior desenvolvimento do comércio, das finanças internacionais, da educação e de procedimentos médicos à distância, monitoramento ambiental, entre outras atividades. Essa quarentena que, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está enfrentando, né, ela está, de certa forma, sendo contornada, né, por causa das atividades feitas à distância, né? Então, olha só que coisa interessante. A gente está falando sobre o que está acontecendo no momento, tá? Então, a evolução de transportes aéreos, aproximando distâncias, favorecendo os negócios, também vão impactar muito a forma, né, de se comercializar no mundo, né, facilitando muito, interferindo no preço das coisas. Então, quanto mais rápido o produto chega, quanto mais produtos podem ser comercializados em determinado lugar, isso interfere no preço final das coisas. Então, tudo isso a tecnologia interfere no mundo do trabalho, no mundo do comércio, tá? Então, outras influências dos avanços tecnológicos, né? Influenciam nos hábitos, costumes e criam novas oportunidades de negócio. Lembre-se que eu falei, né? A, a globalização é um fenômeno cultural também. Então, a gente acaba cada dia mais absorvendo hábitos que surgiram em outros lugares, mas a gente passa a assimilar aqui, como por exemplo a cultura musical, da dança, do cinema, das séries, né? E também no próprio mundo do trabalho. Muito bem. Então, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais hoje. Peço que vocês revisem o assunto e façam as atividades que a gente pediu, tá bom?
Forte abraço para vocês.